Olá, meus queridos, nós vamos agora para a nossa segunda aula e nós vamos falar agora um pouquinho sobre o agrupamento dos livros, né? E para entendermos melhor as escrituras, nós precisamos dividi-la em grupos, né? Pelo menos a fim de estudo, pelo menos para que a gente possa compreender melhor na questão do estudo. Então eu vou dividir aqui em grupos, vou trazer essas divisões do Velho e do Novo Testamento, como funciona, tá? Então vamos lá. As divisões do Velho Testamento, elas são basicamente, né, apresentadas em quatro partes distintas, tá? A primeira delas é o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Quando falamos do Pentateuco, nós estamos falando dos primeiros 5 livros da Bíblia, né? Aqueles livros cuja autoria é atribuída todas a Moisés, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois nós temos o segundo agrupamento dos livros, que nós chamamos de livros históricos, tá? Depois nós temos os livros poéticos e depois nós temos os livros proféticos, né? Dentro desse ajuntamento falando dos profetas. Vamos começar, gente, falando do Pentateuco. O Pentateuco, na verdade, ele se divide em 5 partes, ou 5 livros, tá? A expressão penta aqui significa 5. Então, já mencionei Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Destaca-se por trazer a lei de Moisés, né, que foi dada a Moisés, mas abrange também períodos históricos e muito importante daquilo que aconteceu, né, dentro do panorama da humanidade. Apesar de não ser chamado nem rotulado de livros históricos, né, fala da criação, né, e isso é muito importante a gente compreender, né. Os primeiros livros falam da criação da humanidade, isso vai de Gênesis 1, pelo menos até o 11, fala da criação e do desenvolvimento da humanidade. Depois nós temos a aliança de Abraão, né, a aliança histórica de Abraão com Deus, né, falando dos patriarcas, que começa a partir do Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui nós temos esse desenvolvimento. E ele fala também da sua descendência e da formação da nação de Israel. Depois nós temos no livro de Êxodo, né, o chamado êxodo do Egito, ou a saída do Egito rumo à Terra Prometida, e ele destaca a história do povo de Israel. Mesmo dentro da história de Israel, a palavra de Deus é o registro mais fiel e mais detalhado e mais confiável que existe. Gente, isso eu posso garantir, tá? Mas o Pentateuco é apresentado fora desses livros históricos, tá bom? Quais são os livros históricos, pastor? Os livros históricos, na verdade, eles são 12. Eles são Josué, Juiz, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E eles abrangem 5 períodos distintos da história de Israel, chamado período teocrático. Tá? Teocracia era o governo de Deus que deu na época dos juízes, onde muitos deles, movidos pelo Senhor, com direção de Deus, né, se levantavam, julgavam, interviam, principalmente na época do governo de Samuel, né? Que além de juiz foi um grande profeta de Deus. Isso nós chamamos de governo teocrático. Depois de Samuel, nós temos a entrada de Saul, né, que é o primeiro dos reis de Israel. Tá? E de Saul a Salomão são 3 reinados: Saul, Davi e Salomão, que nós temos chamado período monárquico, né, que é o período dos reis. E a partir de Salomão, nós temos um detalhe que muda tudo, tá? Ainda que não deixou de ser monárquico. Mas quando Roboão, que é um dos filhos de Salomão, né, quando ele assume, a Bíblia fala sobre o período do reino dividido. O reino dividido começou a partir de Roboão, quando a nação de Israel se dividiu em 2 povos, 2, né, outras nações. O reino de Judá e Benjamim compuseram-se o reino do sul. E o reino do norte, com todo o Israel, né, eles compuseram as outras 10 tribos que estavam ali reunidas. E a partir desse momento, nós temos o período do reino dividido. Né? Depois do período dividido, nós temos o período do cativeiro. Qual que é o período do cativeiro? O cativeiro que eles passaram da Síria e Babilônia. A nação de Israel estavam no reino do norte, vai para o cativeiro da Síria, e Judá vai para o cativeiro da Babilônia. Depois nós temos o período pós-exílio. Né? O que era o período pós-exílio? Quando começa a reconstrução do muro, né, e a reconstrução do templo da cidade de Jerusalém. E a partir desse momento, já não há ênfase na questão do reino dividido, já não se fala mais isso. Tá? Depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos. Né? Os livros poéticos se destacam dos demais pelo gênero devocional de seu conteúdo. São 5 ao todo: Jó, Salmos,
Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cânticos de Salomão. Esses estão dentro da classificação dos livros poéticos. E logo depois deles, nós temos a divisão dos livros proféticos. Né? Os livros proféticos se destacam dos demais por serem palavras liberadas pelos profetas. Concentram-se muito mais no que Deus falou do que os eventos históricos em que falaram da parte do Senhor. Esses livros são 17 ao todo, né? E subdividem-se em dois grupos, que são os profetas maiores e os profetas menores. Os livros dos profetas maiores são 5 ao todo, né? Quando eu falo profetas maiores, é por causa da quantidade de coisas que foram escritas, né? O conteúdo é maior, não que eles são maiores em si. São Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. O livro dos profetas menores ao todo é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esses são os profetas menores. Gente, eu vou falar sobre algumas curiosidades que eu acho interessantes, tá? A divisão do Velho Testamento, em partes da versão grega, né, a Septuaginta, né, nós percebemos que a divisão do Velho Testamento não era exatamente essa. No Velho Testamento, a divisão que eles faziam é o que Jesus reconhece daquelas 3 partes que nós já mencionamos antes, tá? Então, nós já falamos sobre isso, né, quando Jesus fala dos profetas, de Moisés e dos Salmos. Essa ordem, como nós temos, vem a partir da versão grega, né, que é a Septuaginta. A organização não foi feita levando em conta a ordem cronológica, mas seguindo as divisões dos estudos. Nas Bíblias das edições católicas romanas, há algumas diferenças, né? Diferenças além desses livros apócrifos que nós mencionamos lá atrás, que é 1ª e 2ª Crônicas, que são chamados 1ª e 2ª Paralipomenos. Esdras e Neemias são chamadas de 1ª e 2ª Esdras. Então existem algumas diferenças aí na Igreja Católica. Tá? Algumas versões católicas, como a de Matos Soares e Figueiredos, que na verdade são essas versões brasileiras, né, apresentam uma variação no número de salmos. Os salmos 9 dessas versões correspondem ao salmo 9 e 10. Então, eles têm a 9 e 10 que são juntos. As nossas versões do salmo 146 e 147, dessas versões, correspondem ao salmo 147. Essa é a diferença ligada ao uso da base da tradução, né? De Vulgata em latim ou Septuaginta, que é do grego. Os registros históricos, gente, dão conta de que o uso do título Velho ou Antigo Testamento foi primeiramente de Tertuliano e Orígenes, né? Chamados de os pais da igreja. A divisão bíblica em capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. A divisão em versículos foi feita em 2 momentos. Tá? O Velho Testamento em 1445 pelo Rabi Natan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, que era um impressor de Paris. Né? Então nós vemos algumas curiosidades a respeito de como foi desenvolvido, né, como foi trabalhado essa questão da divisão entre capítulos e versículos. É interessante porque a Bíblia antes não era dessa forma, não era desenvolvida dessa forma. Já o Novo Testamento, quando falamos da ordem dos grupos, ele também tem 4 partes distintas. Né? Eles também têm essas divisões. Eu acredito que isso também ajuda até na forma de você conseguir estudar, de você conseguir desenvolver. O Novo Testamento traz algumas divisões, né? E ele se divide também em 4 partes. O Evangelhos, né? Os Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? A história da igreja, que está no único livro, que é o Atos dos Apóstolos. As epístolas, né? De Romanos a Judas, que ela vem em sequência. A profecia, né? Que a gente fala lá, que é no livro de Apocalipse. Então, essa é a divisão que é trabalhada nesse propósito, tá bom? Os evangelhos, gente, os evangelhos são 4 ao todo, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, eles são chamados evangelhos sinópticos, né? Por quê? Pela similaridade que trazem na apresentação dos atos e ensinos, porque são 4 evangelhos. Então, essa similaridade, eles parecem muito, né? Então, eles são chamados de evangelhos sinópticos. Já o evangelho de João tem uma característica diferente.
embora você vê muita menção, muita coisa que aconteceu e está registrado lá, mas a maioria de João ela é registrada de uma forma diferente, acrescentando algumas coisas que nós não vemos nos evangelhos, né? Então o número 4 na Bíblia está relacionado ao que é universal. Aqui Deus é o que Deus fala para todo mundo, né? O evangelho vem exatamente dessa forma. Esses 3 primeiros eles são apresentados nessa mesma perspectiva, tá? E eles trazem claramente tudo isso. Quando nós falamos desse livro histórico, estamos falando de Atos dos Apóstolos. E ele retrata, na verdade, alguns estágios muito importantes que a igreja teve, né? Isso é importante a gente entender. Quer aprender sobre a igreja, o livro de Atos ele retrata muito, tá? A formação da igreja, como foi criado a igreja. Depois ele fala sobre aquilo que nós chamamos do período da perseguição, né? Que foi os primeiros capítulos ali falam muito sobre perseguição. Depois, nós temos um período que podemos reconhecer como um período onde foi trabalhada a organização da igreja, né? Depois vem o desenvolvimento da igreja e, finalmente, houve uma expansão muito forte, né? Uma expansão para tudo quanto é lado, que a igreja foi crescendo e desenvolvendo até chegar aos confins da terra. O livro de Atos é chamado assim pela narrativa na descrição do ministério de alguns apóstolos. Especificamente, a maior ênfase está por conta do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, que fala muito sobre essa questão, né? Então, assim, vamos ver agora um pouquinho sobre as epístolas, tá? As epístolas são 21 ao todo, composto pelos livros que trazem a doutrina, que fundamentam, na verdade, a igreja e traz essa prática de fé. Então você vê muito sobre essa questão de doutrina, muito ensinamento, né? As epístolas trazem muita direção de como funcionava a igreja, como é o funcionamento da igreja hoje, tá? E são subdivididas em apenas 2 grupos. Epístolas paulinas, né? Que a gente acredita-se em 13 ou 14, né? E as epístolas gerais, que acreditam ser 7 ou 8. Por que eu estou dizendo, gente, acreditam ser 7 ou 8, né, e as epístolas paulinas 13 ou 14? Porque, na verdade, a autoria ao livro de Hebreus ninguém sabe, é algo incerto, né? Então, quando foi colocado, já no começo da época da igreja, não teve uma assinatura, tá? Ainda que alguns acreditam que seja o apóstolo Paulo. Eu também acredito nisso, tá? Mas não dá para a gente cravar que tá? Porque fala algumas coisas lá, alguns detalhes que é muito importante, como a libertação de Timóteo. Hebreus 13, 23 fala isso, tá? Muitos estudiosos aceitam isso como sendo do apóstolo Paulo. Muitos cravam, não dá para cravar, né? Ainda que eu acredito também que seja. Não dá para provar. É uma afirmação muito difícil, tá? Você percebe muito do linguajar de Paulo. Quando você vê Paulo, por exemplo, falando em Coríntios 3 de crentes carnais, de crentes espirituais, do tipo de dieta, alimento, né, de tudo aquilo que ele tratava, você vê o escritor aos Hebreus tratando com muita clareza também. Aquilo que é falado no capítulo 5 de Hebreus mostra muito a mesma linguagem que Paulo usava, né, nessas questões das suas epístolas. Então nós vemos que Hebreus, né, uma menção, por exemplo, de Timóteo. Gente, Timóteo era o filho na fé de Paulo. E ele tinha andado com Paulo. Então, assim, quando você olha isso, você entende o quê? Quem poderia estar tão próximo de Paulo, né, de Timóteo, para poder escrever isso, se não o apóstolo Paulo? Mas é algo que, assim, a gente não pode cravar. Não dá para dizer que embora todas essas coisas levam a gente a crer nisso, tá? Então nós pensamos dessa forma. Existe uma especulação em relação a isso, mas nós não podemos garantir de maneira nenhuma. Então as epístolas paulinas ficariam, na verdade, em 13 e as epístolas gerais ficariam em 8. E por último, nós temos os aspectos das profecias, tá? Profecia, que é, na verdade, o livro de Apocalipse, que é um livro profético. O Apocalipse, gente, ele foi escrito pelo João, né, o apóstolo João, em seu exílio, quando ele estava na ilha de Patmos, e ele recebe de lá do Senhor algumas coisas, e é o livro profético, tá? A visão, na verdade, se divide em 3 partes. Quando Deus fala com ele diz assim: escreve as coisas que vistes, né? Ele está falando do detalhe da visão, de todas as coisas que ele viu. E depois ele diz: escreve as coisas que são. Quando ele está dizendo escreve as coisas que são, ele está detalhando o que está acontecendo nas igrejas, né? Nas igrejas da Ásia, e ele começa a escrever as coisas que estão acontecendo,
né, quando ele direciona as cartas ao anjo da igreja, e isso ele está falando das coisas daqueles dias, ele está falando das coisas que são. Mas depois ele diz o quê? Ele fala de eventos futuros, ele fala das coisas que ainda hão de acontecer. Né? Ele está falando de algo profético. Embora, né, contenha certas alegorias, e a gente crava isso, que dá para dizer que tem certas alegorias, não é um livro simbólico, não é um livro só de alegorias, não é um livro que você pode colocar como se as coisas já houvessem acontecido. É um livro profético, de coisas que hão de acontecer, de coisas que estão separadas por fim. Né? Então, essa divisão, gente, do Velho e do Novo Testamento, nos dá um resumo básico da forma que nós podemos estudar. Né? A forma que você pode desenvolver e a forma que você pode estudar os livros da Bíblia. Tá bom? É um resumo rápido, mas para que você possa compreender melhor. Tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.